Agradecer aos irmãos que chegaram aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, lemos uma leitura bastante conhecida da igreja, uma leitura maravilhosa para a glória do Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 18. É interessante salientar nesta noite que o princípio e o propósito fundamental deste culto é a conversão de almas ao nome do Senhor Jesus. E o centro nesta noite se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus começou o seu ministério terreno. A Bíblia diz que ele anunciou aos pobres e trouxe o arrependimento para a humanidade. Mas eu acho interessante, eu sempre costumo dizer que a respeito de Cristo nós se alegramos em 3 momentos ou em 3 aspectos. Se alegramos do seu nascimento, se alegramos da sua morte e também nos alegramos da sua ressurreição. Aleluia. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Porque se ele não nascesse, nós não estaríamos aqui. Se ele não morresse, esta noite seria em vão. Se ele não ressuscitaste, essa noite seria um simples acaso. Mas eu agradeço a Deus que Jesus, no seu ministério, ele venceu a carne, o pecado e o diabo. Eu acho interessante que Jesus, nos últimos dias aqui na terra, no seu último processo, ele estava passando por um processo espiritual muito difícil. Nós conhecemos, o tempo não deixa a gente comentar mais, mas a Bíblia diz que Jesus chegou no capítulo 18 do evangelista João. Ele chegou no Getsemane e orou e disse: Pai, que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Era difícil aquele momento para Jesus, mas ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele foi chicoteado. O profeta Isaías, que chamamos também de profeta messiânico, no capítulo 56, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, capítulo 56, e o verso 4 diz assim: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aleluia. E moído pelas nossas iniquidades. Glória. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Bendito é o teu nome, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória ao nome. Todos nós andávamos desprezados e desgarrados. Ele foi andando como ovelha ao matadouro. Isaías refuta e retrata o momento da crucificação de Cristo. Glória. Mas Isaías diz que ele não abriu a sua boca no momento de dor. Eu não quero detalhar muito o processo de crucificação de Cristo, mas eu quero dizer que o evangelista João, ele traz um termo espiritual muito forte. No capítulo 19 e o verso 30, quando Jesus já estava dando o seu último brado, ele gritou. Capítulo 19 do evangelista João, verso 30 diz assim: e quando Jesus tomou vinagre, disse-lhe: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nenhum dos evangelhos tem esse termo,
está consumado. Este termo no hebraico quer dizer tetelestai. Este termo era usado para quando alguém devesse algo, chegava outra pessoa maior que tinha posse, pagava para aquele escravo, dava o dinheiro e dizia: tetelestai, eu pago por ele, eu sofro por ele. Tetelestai era um termo usado pelos hebreus para trazer o ato de consumação, o ato final. O servo, quando terminava o serviço com o seu senhor, ele gritava: tetelestai, está consumado. E Jesus na cruz gritou bem alto e disse: tetelestai. O escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossenses, ele diz: riscando a cédula que era contra nós e cravando-a na cruz. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido irmão, meu amado ouvinte, Jesus pagou o preço que era para mim e para você. Aleluia, aleluia. Ele pagou este preço. Eu acho interessante, porque alguém diz assim: por que teve sacrifício? O escritor aos Hebreus, no capítulo 9 e o verso 22, ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Glória ao nome de Tem que ter Jesus. sangue. Tem que descer o sangue de Cristo. Não foi um processo fácil, foi um processo doloroso, mas ele foi até o fim. E ele está dizendo para mim e para você nesta noite: continue indo até o fim. Não largue. Jesus disse, o escritor, aleluia, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz lá aos irmãos lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 29, em relação a Cristo, a nós, não é somente crer, mas é padecer com Ele. Você, meu amado ouvinte, pode dizer assim: eu creio em Jesus. Aleluia. Mas se você não crê em Glória ao Jesus, nome de Jesus para sempre. aleluia, se você não segue as pisadas do Mestre, Bendito seja o teu certa nome. vez Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu acho interessante que Jesus agora conclui este processo, aleluia, de crucificação. Ele morre. E o que eu acho interessante é que a natureza reage à morte do Filho de Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e o verso 19, ele faz uma narrativa espiritual muito forte. Ele diz que devemos entrar no santuário de Deus pelo novo e vivo caminho. Abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 10 do escritor aos Hebreus, o verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Glória. pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, Aleluia. pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote a casa de Deus, Aleluia. cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Aleluia. Porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Os Glória. evangelhos estavam aqui, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E aquilo tem um significado espiritual muito forte. Porque havia a separação dos santos dos santos. A Bíblia diz que o sacerdote entrava anualmente, o sumo sacerdote entrava anualmente nos santos dos santos. Mas a Bíblia diz que o Jesus Cristo, que é sumo sacerdote, Aleluia. pela ordem de Glória a Deus. Melquisedeque, Glória a Deus. aleluia, ele entrou, e esse sacerdote fiel, porque Caifás, ele no auge, ele não sabendo, não tendo conhecimento espiritual, quando estava entrevistando Jesus, e quando Jesus falava coisas maravilhosas e espirituais, a Bíblia diz que Caifás rasgou a sua veste. Ele não sabia que aquela veste rasgada representava que o sumo sacerdote, pela ordem de Levi, estava acessando ali.
E agora começava outro processo Aleluia. espiritual. Aleluia. Glória ao nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia, Jesus. E os que trouxeram Hebreus dizem que Bendito é o esse seu nome sumo para sempre, sacerdote Jesus. fiel, ele é eterno. Glória a Deus. Ele prepara o homem e leva para o céu. Glória. O escritor aos Colossenses, abra sua Bíblia no capítulo 1. E o versículo 13. O escritor aos Colossenses, ele retrata uma situação muito interessante. Colossenses capítulo 1. Aleluia. E o versículo 13 ele diz: e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, Aleluia. aqui é no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aleluia. É o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. É para ele. Sem Jesus Aleluia. não é nada. Aleluia. Ele é tudo aqui. O escritor está dizendo aos irmãos em Colossos, Glória ao teu ele nome, é a Jesus. preeminência. Tu és poderoso, Aleluia. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude, toda a glória habitasse em Cristo. Aleluia. Mas não foi um processo fácil. O escritor aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que Deus, Jesus Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele despiu-se da sua glória, vestiu-se de servo e habitou entre nós. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus deu um nome mais excelente. E eu quero